meu coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Bom dia, transformadores! Hoje no Evangelho nós vemos mais um momento em que Jesus encara de frente os fariseus e os mestres da lei. Eles estavam muito preocupados com rituais externos, esqueciam do que realmente importa. Eles esqueciam do coração sincero diante de Deus. E antes da gente cair na tentação de apontar os dedos para os fariseus, vale a gente se perguntar: será também que a gente não se apega a certas tradições do jeito que acaba nos afastando do principal? Pois é bom a gente refletir sobre isso. Na primeira leitura de hoje, ela nos leva até o final da criação. Deus cria tudo: o céu, a terra, os animais e, por último, o ser humano. E quando ele olha para tudo que ele fez, a palavra diz: e Deus viu tudo quando havia feito, e eis que tudo era muito bom. Isso nos mostra que o início, nosso começo, sempre foi pautado na bondade de Deus. Ele nos cria por amor. E a primeira coisa que ele diz ao homem e à mulher é: sede fecundos e multiplicai-vos. Ou seja, desde o começo a intenção de Deus nunca foi colocar um fardo sobre nós. Pelo contrário, Ele quer a vida, quer que a gente floresça, que ame. Mas aí vem um grande problema. Por que que às vezes a gente complica tanto a nossa fé? Vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 ao 13. Reuniram-se junto a ele os fariseus e alguns letrados vindos de Jerusalém. Viram que alguns de seus discípulos tomavam ali alimentos com mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Sabe-se que os fariseus e os judeus em geral não comem sem antes lavar as mãos esfregando-as, seguindo a tradição dos anciãos. Quando voltam do mercado, não comem sem antes lavar-se e observam muitas outras regras tradicionais, lavagem de taças, jarras e panelas. De modo que os fariseus e letrados lhe perguntaram: por que teus discípulos não seguem a tradição dos anciãos, mas comem com mãos impuras? Respondeu-lhes: quão bem profetizou Isaías sobre vossa hipocrisia quando escreveu: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O culto que me prestam é inútil, pois a doutrina que ensinam são preceitos humanos. Descuidais do mandamento de Deus e mantedes a tradição dos homens. E acrescentou: quando desprezais o mandamento de Deus para observar a vossa tradição, pois Moisés disse: sustenta teu pai e tua mãe. E também, quem abandona seu pai ou sua mãe é réu de morte. Vós, ao contrário, dizeis: se alguém declara a seu pai ou sua mãe que o socorro que lhe deve é corbã, isto é, oferenda sagrada, não lhe deixais que faça nada por seu pai ou sua mãe. E assim invalidais o preceito de Deus em nome de vossa tradição. E como estas, fazeis muitas outras coisas. Palavra da salvação. No Evangelho nós vemos que os fariseus chegam a Jesus com uma crítica. Os discípulos dele não lavavam as mãos antes de comer. Agora, isso não é só sobre higiene não, viu? Esse lavar as mãos era um ritual religioso que eles haviam acrescentado à lei de Moisés. E Jesus respondeu de forma direta: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. O problema em si não era a tradição, mas o fato de que essas regras humanas estavam tomando lugar do próprio mandamento de Deus. Aí Jesus dá um exemplo. Porque a lei dizia que os filhos deviam honrar pai e mãe, o quarto mandamento, né? Mas os fariseus criaram uma espécie de jeitinho para fugir disso. Se alguém dissesse que o dinheiro que daria aos pais era corbã, uma oferta a Deus, né? Uma oferta sagrada, então não precisava mais ajudar seus pais. E aqui Jesus mostra que ele estava usando a religião para justificar a falta de amor. Agora vamos ser sinceros, a gente também faz isso. Porque quantas vezes nós seguimos regras religiosas, devoções, mas nós esquecemos do essencial. Vamos à missa, mas tratamos mal até nossos familiares. Rezamos o terço, mas falamos mal dos outros.
Defendemos a doutrina seriamente, mas negamos com paixão a quem mais precisa. E olha, que eu não estou dizendo que a tradição é ruim não. Pelo contrário, a tradição é ótima. Mas bora memorizar isso. Quando a tradição se torna um obstáculo para o amor, algo está errado. Algo está errado. Mas então, o que é que Deus espera de nós? A resposta é simples. Um coração sincero. Fé de verdade não é só um monte de regras. Fé tem que transformar a gente por dentro. São Leão Magno dizia algo lindo. Quem ama a Deus se alegra em agradá-lo, pois a maior recompensa que podemos desejar é o próprio amor. Então bora fazer um exame de consciência. Será que nossa fé tem sido só aparência? A gente busca realmente a Deus ou só segue rituais? E será que o jeito que nós vivemos a tradição nos faz amar mais ou nos torna fariseus modernos? Minha gente, se a fé não nos leva ao amor, tá tudo errado. A fé não pode ter como fruto o egoísmo. Nós devemos sim nos preocupar em nossa salvação, mas se isso não nos levar a salvar outros, é em vão. E Jesus nos convida hoje a voltar à essência, porque Deus nos criou para o amor. E deixa claro, não basta honrar com os lábios, nós precisamos ter um coração verdadeiro diante dele. Então, vamos pedir essa graça? Porque que nossa fé seja não apenas de rituais, mas de um encontro real com Deus. E que Maria, nossa mãe, nos ajude a ter um coração puro, sem hipocrisia, para viver o Evangelho como ele realmente é. Paz e bem. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem vai nascer. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor.